eu fui morar em João Pessoa pra fazer o mestrado, eu fui assaltada na frente do apartamento que eu morava. Eu morava sozinha num apartamentinho de estudante, 2 cômodozinhos, assim, pra estudante, sabe? Estudante tem que se ferrar mesmo, né? Então eu me ferrava lá nos 2 apartamentos, no apartamentinho. E eu fiquei muito traumatizada. Muito, assim, eu entrei, até hoje, assim, eu não gosto de andar na rua sozinha e tal, é um negócio que eu carrego comigo, assim, eu tenho muito, muito medo de moto, assim, eu fico meio em pânico e tal. Quando aconteceu, assim que aconteceu, eu tive que voltar pras aulas e a vida que segue, né? Não tem muito o que se fazer. E aí eu não recebi apoio de ninguém da turma do amor, do empoderamento, assim, de ninguém. Coisa, né? Eles estavam com muito mais pena do bandido. Aí eu acho que esse daí foi uma das coisas que eu olhei assim e falei, cara... Como foi a história, gente? Ó, eu fui assaltada num dia. Aí passou uma semana, eu tive que voltar pra universidade. Você foi assaltada perto da universidade? Não, na frente de onde eu morava. Em frente. Nossa. Em frente. O rapaz fez a volta. Minha rua era um sentido só. Ele fez a volta com a moto. Quando ele fez a volta, eu fui tão inocente que eu achei que ele morava no mesmo prédio que eu. Olha só. Eu achei que ele fosse entrar. Tá perdido, senhor? Quase que eu pergunto. Não, é só pra lá, ó, o sentido da rua. Aí ele, né, me encurralou na parede e levou meu celular que eu ainda estava apagando na época. Sim. E aí tá, ok. Eu subi, aí eu lembro que eu subi e eu comecei a passar mal, mas eu não podia passar mal porque eu morava sozinha, então eu tive que ser racional. Eu pensei, eu não posso passar mal agora e, sei lá, começar a dar um chilique aqui, porque eu moro sozinha, minha família não tá nessa cidade, ok. Quando isso passou e eu contava pras pessoas que estudavam comigo, as pessoas falavam, pô, mas também deve ser muito difícil roubar, né? Tadinho. Cara, aquilo dali, sabe, assim, aí eu fiquei mais... Eu já não estava tão animada com a galera. Sério. Mas eu fiquei mais desgostosa ainda, porque eu via... Gente, não era que ninguém me contava, é que eu via eles falando. Bom, aí o tempo passou e eu fui morar em Maceió, porque minha vida é andar por esse país. Eu fui morar em Maceió a trabalho. Eu trabalhava em Maceió, eu estava ainda no segundo ano de mestrado, então eu só tinha que escrever a minha dissertação. E aí o meu trabalho era maravilhoso, sim, era muito bom. Eu gostava do que eu fazia, eu trabalhava com a Braskem. Eu fazia todo o acompanhamento social lá do fenômeno lá que aconteceu em Maceió da Braskem. Era maravilhoso, felicidade. Eu ganhava um salário ok para uma pessoa solteira que morava com os pais. Eu ficava em hotéis maravilhosos de graça, porque era a empresa que pagava, então assim, tava tudo delicioso. Eu já tava na metade da minha segunda formação, era o que eu queria. E aí um belo dia eu acordei e falei, cara... Acho que não é isso, hein? Acho que sim. Se eu fosse casada e mãe, eu seria muito mais feliz do que eu sou agora com esses Você pensou isso já naquela época? E assim, um dia eu acordei e pensei isso. Não teve alguma coisa que me levou a isso? Não sei, um dia eu acordei e foi isso. Eu acho que realmente foi. Você tinha quantos anos aí? Acho que eu tinha uns 26, 27... Você tava empoderadona, ganhando bem? Foi no final de 2019, tava no time das empoderadas. Foi no final de 2019, começo de 2020. E aí, quando eu comecei a compartilhar com as meninas que trabalhavam comigo, todas do time das feministas e tal, elas começavam a olhar pra mim como se eu tivesse dito assim, olha, eu vou descer aqui na Avenida Paulista, vou esfaquear todo mundo que passar na minha frente. Parecia que tinha dito alguma coisa muito absurda. E aí foi o primeiro momento que eu pensei, assim, de verdade, foi o primeiro momento que eu pensei assim, tá, mas qual que é o problema se eu escolher ser mãe e esposa, se desde o começo o movimento tá dizendo pra mim que é sobre liberdade, que é sobre a minha emancipação, que é sobre a minha escolha. Então, assim, acho que foi o primeiro momento que eu pensei, assim, a respeito primeiro disso. Ponto de virada. Foi o primeiro momento. Aí veio toda a história da pandemia, e aí eu realmente, assim, fui lá estudar. Não foi ninguém que me mandou, que pegou na minha mão, não, eu falei, cara, eu vou ver se é isso mesmo. Vamos ver se aquela galera ali é fascista, genocida mesmo. Olha, foi na pandemia que você falou, já que eu tô com o tempo sobrando, deixa eu ver deixa eu ver se é isso aqui mesmo. E aí, quando eu fui estudar e eu fui ver que a fascista era eu. Eu que tava defendendo ideia totalitária, era eu que tava defendendo ideias absurdas. Sabe? Foi o primeiro momento, foi aí. Foi quando eu realmente... Não, eu quero ver. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos lá pesquisar. Em 2018, você votou no Lula? Eu nunca votei. Tá. Aí eu não... Pelo menos isso. Eu nunca passei essa vergonha. Tá. Eu nunca votei. Mas eu assim. defendia. Imagina, achava que o Bolsonaro era...
Nossa. Você era anti-Bolsa? Era anti-Bolsonaro. Agora, olha que engraçado. Eu era anti-Bolsonaro, mas eu já tinha os 50 tons de esquerda, porque, por exemplo, quando ele assumiu em 2018, né? Foi a eleição, ele assumiu no começo 2019. de 19. Quando ele assumiu, eu me mudei para João Pessoa. E a Universidade de João Pessoa é muito ruim, pelo menos o campus de humanas. É assim, é péssimo. Péssimo, estrutura péssima, cai aos pedaços, assim, horrível. Pelo menos na minha época, não sei hoje em dia. Na minha época era péssimo. Não tinha papel higiênico no banheiro, era um negócio surreal, assim, horrível. E aí as pessoas achavam que era da gestão federal. Olha aí, o Bolsonaro assumiu. E eu falei, não, que eu estive aqui nessa universidade do ano passado e era do mesmo jeito. Então eu já pegava essas mini brigas. Sim. Porque eu já era os 50 tons de esquerda. Então eu já pegava essas mini brigas de falar, não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro assumiu no dia 1º de janeiro, aí ele mandou tirar o papel higiênico da universidade. Primeira medida, vamos distribuir papel higiênico nas universidades de João Pessoa, Isso. né? Não, vamos lá e vamos tirar todos os recursos da UF. Não é nem da USP, é da UFPB lá em João Pessoa. Gente, pelo amor de Deus. Então eu tinha essas brigas, eu tinha essas coisas. Mas eu nunca votei no PT, essa vergonha aí nunca passei. Mas claro, defendia, achava que a esquerda era o certo, que o PT era o certo. Você sabe por quê também? Meu pai é ferrenhamente antipetista. Meu pai detesta. Então aquilo fica em você, né? Intrinsecamente. Ele fica um negocinho. Então eu nunca consegui. Claro, eu não achava o Bolsonaro ok, mas eu também não defendi o PT, assim, até as últimas consequências por causa disso, porque meu pai é ferrenhamente antipetista. E quando você criticava o Bolsonaro, quais eram as críticas que você fazia a ele? Eu falava só pelo que via na imprensa. Então, quer dizer, eu não criticava nada, eu criticava um espantalho. Então, porque ele é machista, Nossa, porque bom ele isso, eu criticava um espantalho. não existia aquilo, porque as minhas críticas eram, porque ele é racista. Tá, onde que o cara é racista? Porque ele é machista, sabe? As minhas críticas eram todas em cima de um espantalho. Sim. Agora, quando a esquerda falava alguma coisa em relação a ele, eu falava, não, mas eu tô dentro da universidade, eu sei que não é isso. Por exemplo, eu peguei a parte da contingência da educação, todo governo federal faz isso. Pode reparar, toda gestão faz isso. Ela entra, aí ela tira uma parte dos recursos pro MEC, porque senão você não consegue equilibrar as contas. Vai muito dinheiro pra educação e vai tudo pro ralo, a verdade é essa. Então eu peguei esse período. Quando isso começa, quando essa medida é feita no federal, imediatamente as universidades que já são organizadas pela esquerda, eles começam a cortar as coisas dentro da universidade pra dizer que foi aquilo, entende? Pra dizer que imediatamente já atingiu a universidade. Então a gente estudava em sala sem ar-condicionado, num calor infeliz. Aí tinha que ser, eu estudava de tarde, né? O meu horário era manhã e tarde. Tinha que estudar com a luz apagada pra dizer, não, é contingência porque o governo fascista cortou a verba, entende? Então eles fazem essas medidas dentro da universidade. Mas, por exemplo, eu era bolsista do CNPq. Do CNPq. Eu sempre recebia minha bolsa adiantado. E quando eu estudava na Rural e tinha muita gente que recebia a bolsa da gestão Dilma e não recebia bolsa, eles recebiam atrasado. Então, quer dizer, você entende? Quando você tá lá dentro, você vê muitas realidades do que tá acontecendo, tanto fora do país quanto dentro. Você tá lá dentro vendo as coisas. Então, isso é muito bizarro. Então, eu comecei a ver que tinha coisa que não era, assim, que o discurso, de fato, não se via na realidade, que não era aquilo que nós estávamos vivendo, que era diferente. Então, quando eu falava, admitia as coisas do Bolsonaro, era nesse sentido, de que, peraí, ele não fez isso, não chegou aqui. Sim. Enfim, e aí... quando eu fui estudar, né, depois que eu passei por essa fase e tal, e eu fui estudar de fato, eu falei, não tem como ser esquerdista, é possível, esse negócio tá errado.